Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre mais um livro que está disponível no Kindle Unlimited. É uma trilogia, a trilogia Interestelar, e o nome é Labirinto de Espelhos, o nome do primeiro livro. Para quem gosta de Crepúsculo, para quem foi uma adolescente que gostou muito de Crepúsculo como eu fui, é um livro na mesma vibe. E quando eu digo na mesma vibe, é que realmente tem muitas semelhanças. Então, assim, o livro tem como protagonistas a Eva e o William. O William é um vampiro, mas ele é um vampiro diferente, ele tem um dom. E esse dom dele é poder manipular a mente dos humanos. É uma coisa que só ele e o irmão dele conseguem fazer. Mas é um dom, não é como em Crepúsculo em que existem vários dons. Ele não é citado mais nenhum dom além do dele, né? E o William, ele sempre sonhou, por muitos anos, ele sonhou com uma menina. E ele meio que viu o crescimento dela. E nesses sonhos, ele sempre podia sentir o que ela sentia. Ele procurou ela por todo mundo, mas ele nunca tinha conseguido encontrar. Então sempre teve aquela dúvida se ela existia ou não. Mas só pelos sonhos, só por poder sentir o que ela sentia, porque os vampiros não têm mais essas sensações, né? Sensações do corpo mesmo, né? Só por ele poder sentir isso, ele já esperava, ele já ansiava por esses sonhos que ele tinha com essa menina. E acontece que essa menina era a Eva. A Eva, ela vivia numa cidadezinha muito pequena, tinha várias amigas, enfim. Só que o melhor amigo dela de infância se mudou. E ela... O começo da história é aí. Tipo, ela tava muito triste, muito chateada por causa do amigo dela que se mudou. Então ela tinha perdido um anel dele numa mina antiga e ela foi num dia chuvoso. E o William, ele estava na cidade para ajudar um amigo dele, caçador. Então, assim, nessa hora que você vê o clichê, você vê a semelhança, porque ele sentiu o cheiro dela de longe. Só que era um cheiro muito delicioso, era o melhor cheiro que ele já tinha sentido. Então ele vai atrás dela. E ela tá quase caindo, tipo, ele encontra ela quase morrendo, porque tava chovendo muito naquela noite, tava escuro, ela acabou caindo num poço pra correr, enfim, foi uma cena bem caótica, sabe? E daí ele salva ela, e quando ele salva ela, ele vê que ela é a menina com quem ele sonhava, então ele decide ficar na cidade pra conhecer ela. Aí o desenrolar da história se vai a partir disso. Ele descobre que as sensações que ele tinha nos sonhos, quando ele toca nela, ele consegue sentir também. Então, tipo, tudo que ela tá sentindo, o sangue correndo nas veias, o coração batendo, as emoções, tudo que ela sente no corpo dela, ele consegue sentir também quando ele toca nela. E assim, eles acabam se apaixonando e tal, só que ele não conta que ele é um vampiro, aí a gente tem mais semelhanças com o Crepúsculo. Então ele não conta que é um vampiro, mas ela começa a pressionar ele, porque ela vê que ele foi diferente, ela descobre que ele quem salvou ela lá naquela noite na mina, porque ela não se lembrava daquilo. Aí... deixa eu ver o que mais. O irmão dele vem pra cidade e descobre que ele também pode tocar nela. Ele também tem essa sensação. Então, tipo, não é aquela coisa de... é a ligação especial dele, só ele pode me sentir porque só ele sonhava com ela. Não. Qualquer vampiro que toca na pele dela pode sentir isso também. E é depois disso que ela acaba botando ele na parede e obrigando ele a contar o que ele realmente é. Por mais que ela nunca esperasse que ele fosse um vampiro, né? Ela sabia que ele era diferente, mas ela não imaginava o que ele seria. Não é que nem a nossa Bella, que pesquisa e já sabe exatamente o que o cara é. Só que, o que tem de diferente? Nessa história, a gente tem as ditas rainhas, que são humanas com um sangue muito poderoso.
Se você beber todo o sangue de uma rainha, um vampiro beber todo o sangue de uma rainha, ele volta a ser mortal. E se uma rainha é transformada em vampira, uma gota do sangue dela pode manter um vampiro saciado por semanas. Então, era isso que o caçador, amigo do William, procurava. E ele chega na cidade e descobre que a Eva é uma rainha. Porém, temos um problema. Um rapaz da cidade que foi recém-transformado em vampiro, que em outro lugar ele estava viajando, ele retornou vampiro, não se explica muito bem porquê. Ele escuta, porque ele ia contratar esse amigo do William como caçador para encontrar uma rainha para ele voltar a ser humano. E ele escuta eles comentando. Ele vai chegando na casa do Will e escuta eles comentando que a Eva é uma rainha, porque foi bem no momento em que o Dante, que é esse amigo do William, descobriu o que ela era, quando ele tocou nela e sentiu que ela era uma rainha. Então, ele meio que faz uma armadilha, lembrando muito o que o James faz. Gente, as semelhanças com o Crepúsculo são muito grandes e eu simplesmente amei isso. Então, lembrando muito o que o James faz em Crepúsculo, ele faz uma armadilha e faz a Eva ir até ele. E ele começa todo um joguinho de perseguição, porque mesmo quando ele era humano, ele já era apaixonado pela Eva. Só que a Eva consegue, como a nossa querida Bella, escapar por um parque, no caso, num parque de diversões, num labirinto de espelhos, e é aí que você entende o nome. E daí ela consegue distrair ele até o Will chegar. O William consegue realmente ajudar ela a se livrar e a história acaba aí, no primeiro livro. Eu confesso que com tantas semelhanças de Crepúsculo, eu estou com receio de nós termos uma fase lua nova no segundo livro, porque eu não gostei daquela história de se afastar para te proteger, não gostei daquilo, e eu estou com receio que o segundo livro talvez traga algo assim. Mas assim, gente, é um romance nacional, é um romance sobrenatural, e como eu falei, eu sempre fui muito fã de Crepúsculo, só que depois eu acabei achando raso. Eu gostava muito, mas eu achava raso, eu achava meio clichêzinho. Então, por mais que Labirinto de Espelhos tenha muitas semelhanças, os diálogos, essa questão das emoções, de poderem sentir, o fato de ela ser uma rainha, torna ela perseguida por todos os vampiros, porque o Dante, amigo do William, é um caçador, mas existem outros caçadores. Então, ele não vai ser o primeiro nem o último a vir atrás dela, né? Então, assim, tudo isso traz toda uma gana pra história, a personalidade dela, o relacionamento deles dois, é muito empolgante. E como eu falei, é uma trilogia, os 3 livros estão disponíveis no Kindle, né? Pra quem gosta desse tipo de história, pra quem gosta desse tipo de romance, que se apaixonou por fantasia lá em Harry Potter, lá em Crepúsculo, que nem eu, é muito empolgante e vale a pena. É aquele tipo de romancinho gostoso de ler, gente. Mas espero que gostem. Até mais!